Bem-vindos à Escola de Kabbalah, bem-vindos a um novo ciclo, bem-vindos a um novo momento na tua vida. Hoje eu te convido para que tu possas compreender melhor tanto os sinais dos céus que nos levam a um novo ciclo lunar que representa o ciclo do ano. Assim como anterior a este início do ciclo do ano, nós temos um eclipse importante, um eclipse solar que conversa perfeitamente com toda essa energia do mês de Elul e com toda a energia do mês de Tishrei, com essa passagem, com essa mudança, essa oportunidade. Mas essa mudança, ela está acontecendo dentro de nós, num nível da nossa consciência da alma, num nível da nossa consciência espiritual. E o nosso trabalho é acessar essa consciência. Nosso erro é esperar que fora vai vir algo. Essa é a chave dentro da Kabbalah. Não adianta tu querer entender a Kabbalah, conhecer as magias da Kabbalah, a sabedoria da Kabbalah, preso na realidade externa, porque a realidade externa é a realidade da finitude, do limite. O conhecimento é limitado. Os poderes são limitados, a realidade é limitada, a abundância é limitada. Mas quando tu entende que tem que mudar a chave, tu descobre a origem de todas as bênçãos, de toda a sabedoria, de toda a transformação. Tu descobre aonde está a luz infinita. Tu descobre como encontrar o divino. A partir de segunda-feira à tardinha, nós estaremos entrando no ano 5786. Um ano que se abre para nós com um olhar futurista, um olhar que vai muito além do que nós podemos imaginar. E iniciamos com o eclipse. Na verdade, o Rosh Hashanah começa depois do eclipse. Começa quando já vem a luz, quando, na verdade, já vem o sol. Todo eclipse, principalmente os eclipses solares, eles falam do mundo externo, eles falam do coletivo, enquanto que o eclipse lunar, e a gente sempre vai ter os dois eclipses acontecendo no mesmo período. Nós tivemos então anterior, né, o eclipse na lua cheia de Elul, nós tivemos o eclipse lunar, que é um eclipse que conversa e ele toca muito mais as questões mais emocionais, mais internas, mas que também aconteceu no signo de Virgem. Agora, o eclipse solar vai acontecer no 29º grau do signo de Virgem. E depois do eclipse, quando vem a luz, porque o eclipse ele é, em primeiro lugar, essa experiência de escuridão, entrar na escuridão e ir para a luz. É um momento de revelação. E quando a luz vem, vem uma nova luz. Porque aquele momento do mergulho na escuridão é o momento fundamental do eclipse, que te leva a enxergar, a ver, a contatar aquilo que está na escuridão. Sabe por quê? Aquilo que está na escuridão, e eu poderia dizer assim: o eclipse solar, e eu ainda vou falar muito mais do eclipse solar, eu só quero dar uma introdução. O Sol, por ser um luminar, tudo que está em volta do Sol, por causa da luz, tu não vê. Tu não vê. Se tiver muita luz aqui em cima de mim, tu não vai nem conseguir me ver. Então, o que acontece no eclipse? Tudo que a gente acaba fazendo de conta que está ótimo, que está bem, que está tudo lindo, tudo maravilhoso, e que a gente muitas vezes colocou uma luz até excessiva, ou pela luz espiritual que também chega a todos nós, às vezes de uma forma intensa, a gente não consegue enxergar o que não está andando bem, o que não está funcionando bem. Sabe aquelas áreas da nossa vida que às vezes a gente tem um problema, ou às vezes tu tem um problema no rádio, no celular, né, no teu computador, e tu procura tentar onde é que tá o defeito, e tu nunca consegue achar. Então é como se tivesse algo que está ali tapando e não deixa ver. Então no eclipse, tu vai ter um momento dessa escuridão, porque o sol é apagado, literalmente,
E nesse momento, tu pode enxergar aquilo que o sol sempre está tapando, porque é muita luz. E aí tu pode enxergar, "Ah, olha, o defeito é esse, olha, o problema é esse, olha, a questão é essa, olha, é como se eu dissesse, olha, tudo que aquilo que foi colocado debaixo do tapete vai ter que ser olhado. E é por isso que o eclipse solar ele tem uma conexão com a ideia de verdades, de vir à tona, porque depois, quando vem a luz, tudo que estava na escuridão aparece. Então é um momento muito rico, maravilhoso para quem adora fazer esse mergulho do processo do autoconhecimento, de tirar os véus, de poder enxergar mais. Mas a gente vai mergulhar um pouquinho mais para poder entender, principalmente nesse grau, 29º grau, um grau super importante dentro da astrologia, no signo de Virgem, e no mapa astrológico, porque está tocando em planetas muito significativos. Nosso calendário cabalístico, para quem não sabe, ele começa a sua contagem a partir de um estudo profundo, realizado, obviamente, dentro da própria consciência da religião, dentro da religião judaica, rabinos que estudaram profundamente para poder determinar o momento da criação do ser humano. Então, quando a gente olha no Gênesis, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Hoje a gente então está andando nos processos da criação. O Rosh Hashanah, o Ano Novo, é a entrada no sexto dia. Então, é importante a gente se lembrar que os dias anteriores são dias que não são contados como dias, são anos. Mas o tempo realmente começa a partir da criação do ser humano, a partir do sexto dia. E o Rosh Hashanah é uma contagem da criação de Adão e Rava. O calendário cabalístico é um calendário solar e lunar, diferente do calendário gregoriano, que é um sistema padrão que nós vivemos, tá? Baseado no ciclo solar. O calendário judaico, ou cabalístico, ele é lunisolar. Então, combina ciclos lunares e solares. O mês está dentro do ciclo lunar. Começa o mês com o primeiro fio de luz da Lua, o 15º dia, o dia de maior luz do mês, onde tu tem muita energia daquele mês. Os meses são astrológicos. O 15º dia é a Lua cheia. E é, então, sempre, né, esse ciclo lunar, onde tem períodos de correção do calendário, devido ao fato de que também é um ciclo, respeitando o ciclo solar, o ciclo da agricultura. Ok. 5.786 é a contagem, na verdade, da criação do ser humano, diferente de outros calendários que fazem outras contagens. E esse ano tem a característica, então, os números dentro da Kabbalah, dentro do judaísmo, obviamente são letras hebraicas, é daí que se originou a gemátria, a numerologia. A gemátria é a numerologia dentro da Kabbalah. E é claro que as letras têm frequências, têm energias, e a gente vai trazer o sentido e o significado do ano 5.786. Então, essas letras, a letra Tav, Shin, P e Vav, que na verdade constroem, deixa eu voltar aqui, que era uma outra. Olhando, na verdade, a construção desse ano, 5.786, construindo a combinação das letras P e Vav. A letra P, que também é uma letra dupla, tem o som de F ou P, e a letra Vav. A letra P, que tem um valor 80, e a letra Vav, que tem um valor 6. O número total de 86, ou 5.786, que vai trazer o valor do número divino, o número de Deus. Mostra o quanto
é um ano que nós temos um derramamento de luz enorme. E a luz, uma revelação dessa luz, é uma luz especial, é uma luz de misericórdia, é uma luz que nos pede para que a gente possa reorganizar. Eu diria que o nosso puzzle, o nosso esquema de vida, para poder construir uma integração e uma unidade maior. A letra P e a letra Vav, né, constrói para nós uma conexão com uma consciência onde a letra P representa a boca e a letra Vav a conexão. Aprender a se conectar usando a palavra, a boca. O Vav representa sempre a energia de conexão, de alinhamento. O Vav sempre vai nos convidar, nesse número 6, para que a gente possa criar ligações, pontes. Nesse universo, nessa dimensão, onde nós, na letra P, no 80, vamos conhecer um mundo que se revela pela consciência da palavra, a palavra que cria e cria sempre algo novo, para que a gente possa vir a conectar-se. Mas muito mais profundo do que isso, a letra Vav, que corresponde ao número 6, corresponde a casamento, a união, a unidade. Vav é o que a gente traduz como o braço estendido de Deus. Vav se conecta com a energia do centro do coração, a energia de Tiferet, a energia do equilíbrio e da beleza. Vav é a letra que casa o céu com a terra. Essa linha que liga os mundos e as relações, essa linha que conecta pessoas, mentes, palavras, dimensões e que busca vencer a separação no mundo em que nós vivemos, a separação. O ano de 5786 vai nos convidar para construir pontes, construir unidade, para poder vencer que estamos vivendo e sofrendo separação. Mas mais do que olhar, porque os números e o ano novo cabalístico, ele está conversando não com a dimensão externa. Lembrem disso, isso é o grande segredo. Está conversando com a nossa dimensão interna. Isso significa que nós todos teremos um desejo de conexão, um desejo de vencer a separação. Traduzindo isso, nós vamos chegar num ponto de perceber do quanto é insuportável o tipo de cenário que a gente vive no mundo externo. Mas será que essa separação ela não começa dentro de nós? A separação do cérebro direito com o esquerdo, a separação da coluna direita com a coluna esquerda, da razão com a emoção, a separação da forma como a gente se enxerga e se vê, projetando tantas coisas nos outros ou longe de si mesmos. É muita luz que desce através desse Vav, que nos liga à coluna central da árvore da vida, a busca de harmonia, a busca de equilíbrio. Só que, assim como 5786 tem esse aspecto de muita luz, nós estamos vivendo uma era em que a luz está muito mais próxima de nós. A gente diz que Deus está mais próximo de nós, de todos nós, e isso pode ser algo maravilhoso. Claro que é algo maravilhoso. O problema é que nós não estamos prontos para receber toda essa luz. E quando a luz ela chega com intensidade, nós fechamos os olhos, nós nos contraímos. Porque quem estuda Kabbalah sabe que a luz ela vem, ela traz e pede para que a gente viva uma transformação pessoal. E nós não somos seres humanos educados e prontos para o processo da transformação.
Nós somos educados para poder ter unicamente o desejo de querer receber, viver presos ao mundo externo, ao mundo em que a gente entende que nos traz e nos preenche para trazer toda a felicidade e preenchimento que nós desejamos. Então, quando a luz chega e nós estamos tão presos somente ao externo, ao mundo da aparência, ao mundo, das notícias, do celular, nós, na verdade, internamente nos trancamos. E isso já gera a separação que se manifesta no mundo externo. E aí, no mundo externo, aqui eu não quero dizer que tem um mais melhor ou um mais inteligente que o outro, um melhor do que o outro. Mas a gente vive projeções o tempo inteiro. Então, as nossas sombras, as dimensões infantis, primárias, primitivas, estão sendo projetadas. E a gente não consegue entrar em contato com elas, porque nossa vida está muito no mundo externo. Voltar para dentro é poder buscar uma integração, é poder entender a sua escuridão como necessária para que tu coloque a luz, tu poder entender a tua sombra para que tu coloque a luz. Poder casar os mundos. A gente vive com uma consciência de separação da realidade da matéria e da realidade espiritual. A grande maioria das pessoas foi criada para poder condenar o dinheiro, né, separando da espiritualidade, quando jamais deveríamos ter feito isso. Jamais deveríamos ter separado a matéria da espiritualidade. Espiritualidade e matéria andam juntos. Alma e corpo sempre vão andar juntas. Isso só vai conseguir trazer isso para ti quando a letra Vá surge, porque surge uma ponte que faz com que esses dois mundos possam se ligar, que literalmente é a consciência corpórea e a consciência da alma. E o amor se constrói com a letra Vav. O equilíbrio se constrói com a letra Vav. A conexão, a cooperação, a harmonia se constrói com a letra Vav. Mas se ela não existir primeiro dentro de ti, tu está e sentir essa harmonia, sentir esse equilíbrio. Vav é uma letra que traz a conexão com a verdade, porque reaproxima os mundos, reaproxima as energias, nos religa com verdades, porque deixa a luz entrar. Deixar a luz entrar, e quando na nossa vida pessoal a gente deixa a luz entrar, a gente se dá conta das coisas, a gente tem um insight, coisas se modificam, coisas positivas vêm quando a gente deixa a luz entrar e deixa ela expandir através de si mesmo, energeticamente falando. Mas se nós estamos fechados, porque estamos tomados por ódio, medo, frustração. Hoje as pessoas, a gente tem que se dar conta, falar de outra forma, a gente tem que se dar conta que o mundo como ele está funcionando, ele está gerando um grau de frustração muito grande em todo mundo, um grau de infelicidade muito grande, de não preenchimento verdadeiro. E isso vai gerando ódio, raiva e diferentes tipos de emoções negativas e reatividades que tornaram o mundo um ambiente complexo, difícil, onde as pessoas não sabem o que fazer e estão se perdendo e se perdendo de si mesmo. A luz vai entrando e a pessoa não sabe o que fazer com os conteúdos que começam a surgir dentro dela. Porque ela está tão acostumada a viver no mundo externo que a luz que te remete à alma, ela não suporta muitas vezes. Então, nesse próximo ciclo, nós vamos ter a oportunidade de poder encontrar caminhos que nos ajudam a reequilibrar e a utilizar mais essa luz. Por isso que a gente vem enxergando, até mesmo no coletivo, uma certa transformação da realidade, onde a gente percebeu que um número maior de pessoas começaram a despertar. E a gente vai se dar conta que com o próprio eclipse vai acontecer esse despertar, um despertar maior vai começar a acontecer. Então, com certeza, 5.786, que começa no ano de 2025 e depois vai até 2026, é um ano que começa um processo maior
de despertar para poder construir uma realidade de maior equilíbrio, de maior transformação. A letra Vav, o número 6, ele representa o caminho do crescimento do ser humano, é tornar o ser humano num lugar onde ele está ereto, onde ele está na posição vertical. Porque a energia do ser humano é como a energia da serpente, ela está se arrastando no chão, que é um simbolismo dessa energia primária, primitiva, infantil. E aí o ser humano vai começar a despertar essa energia, vocês podem chamar de Kundalini, que é o é o Kav, que é a energia da serpente, que é essa transformação e o início de um despertar. Vav é uma letra que Deus se utilizou para poder criar a constelação de Touro. Vav é uma letra que faz a ponte, e é interessante porque o mês do signo de Touro dentro do calendário cabalístico é um mês de Iyar, é um mês que acontece entre o Pessach e Shavuot, entre a Páscoa, que é a saída do povo hebreu do Egito, e Shavuot, que é o momento em que Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas e se revela todo o conhecimento. O mês de Ar é quando se faz a contagem do Homer, e é um mês que a gente diz que é uma ponte entre a liberdade e a ascensão. Entre a liberdade da consciência, que estava no Egito, é uma representação de um lugar que prende a consciência, que manipula a consciência do ser humano. A gente vive nesse lugar, e a caminhada no deserto é uma caminhada de transformação, é essa ponte para poder chegar num lugar onde se abre completamente a consciência, com muito mais conhecimento. Aqui tem uma questão super importante astrológica. Na astrologia existe um planeta que ele tem essa função de despertar a nossa consciência e nos levar para um grau de sabedoria muito maior, que é Urano. Urano está em Gêmeos, e esse Urano em Gêmeos ele tem várias falas dentro das escrituras sobre um período, principalmente no Talmud, um período em que a humanidade então vai ter acesso à sabedoria. Urano entrou em Gêmeos, mas ele logo logo ele já vai voltar para o signo de Touro e vai ficar no finalzinho de Touro até o ano que vem, até fevereiro, março por aí, e depois ele volta para Gêmeos. Então é interessante que é como se essa energia de despertar, ela agora ela vai voltar exatamente para o touro, como se fosse um momento de voltar a uma caminhada que precisa ser feita dentro de ti, porque o deserto é o lugar para que tu possa entrar para dentro de ti, né? É o lugar para poder te conhecer, é o lugar para poder sair dos impulsos que existem no mundo externo, né? Porque no deserto não tem sinal de internet. Então, tu poder realmente voltar para ti, para poder mudar tuas concepções, teus valores, para poder repensar a tua relação com a matéria, quando o touro ele representa o bezerro de ouro, e nós construímos muitos bezerros de ouro, né? E bezerro de ouro é tudo aquilo que a gente coloca a nossa luz e fica sem nada, literalmente, e tu te torna escravo do bezerro de ouro. Então, o Urano volta para Touro para que a gente possa sim despertar para poder destruir o bezerro de ouro e cada pessoa aí poder se libertando, talvez de apegos, de valores que não têm nenhum valor, e poder ir abrir o espaço para que ano que vem possa de vez abrir a mente para poder conectar-se com a sabedoria. Mas é muito mais do que sabedoria, porque o próprio ano 5786 é um ano que, por causa do VAV, que tem um canal de luz, essa luz também é o grande desenvolvimento da tecnologia. Sim, é o grande desenvolvimento da tecnologia. VAV é uma sefira que representa VAV representa a energia da sefira Tiferet, o centro, o coração, o ponto do eu verdadeiro, o ponto do amor, o ponto do equilíbrio, o ponto da compaixão, né? O ponto onde nós despertamos
E despertar a consciência significa que tu abriu para um processo de troca, de transformação. A primeira troca que tu vive tem que ser dentro de ti, tem que ser interna. Sutilmente, toda vez que tu abre, que tu te abre, que tu abre tua mão, que tu abre teus olhos, que tu abre tua mente, tu está deixando a luz entrar. Vav é uma letra importante no tetragrama, no nome de Deus, porque exatamente ele liga o Yud-Rei, ele liga o pai e a mãe, o rei e a rainha, as energias de Chokhmah e Binah, e fazem com que essa energia, que é uma energia que produz bênçãos, possa descer sobre cada um de nós. Se liga a um mundo inferior, que precisa sim aprender a ser uma vasilha para receber essa energia. PVAV cria uma poderosa união para poder moldar a realidade através da fala. Nós vivemos um mundo de pura narrativa. E as narrativas estão levando as pessoas para lá e para cá, para lá e para cá. As narrativas, as falas, as palavras, que são fundamentais dentro da Kabbalah. Afinal, Deus cria o mundo pela palavra. A palavra é um dos elementos mais significativos. E nós não temos consciência do poder que a nossa boca tem e o poder da palavra. Falamos aleatoriamente qualquer coisa e uma das maiores causas de dor e sofrimento que nós vivemos vem do que a gente chama Lashon Hara, que é o mau uso da palavra, palavra vazia. Ter consciência do que tu fala para ti mesmo, porque existe uma fala silenciosa dentro de nós, pregando a negatividade, se autodestruindo. Ter consciência dessas narrativas que a gente ouve vai nos levando e que vão nos convencendo e criando verdades em cima de mentiras. E tu tem então uma nova humanidade acreditando em mentiras e que se tornam verdades. É preciso saber o que tu ouve. Afinal, a letra P em hebraico significa boca, mas se tu olhar a letra parece uma orelha. O que tu ouve? O que tu ouve? E o poder que tem a tua palavra. Se tu fala algo negativo para ti, não posso, não tenho, não tem como, esse é o poder desse ano, que tu cria essa realidade para ti. Então, aprende que tu vai ter que cuidar do que tu fala e lembrar durante todo o ano do poder da tua boca, da tua palavra, que acaba trazendo realidades. P e Vav criam novas realidades. É interessante que a letra P, dentro dela tem a letra Bet. E a criação começa com a letra Bet, mostrando o quanto a palavra, a boca, cria uma nova realidade. A letra P lembra um feto, lembra uma nova semente que desce e se conecta com a nossa realidade. Nasce uma nova conexão. Um ano incrível para casamento, para novas parcerias, para novas conexões na tua vida, conexões com novos saberes, outros trabalhos, outra realidade. Um ano de movimento. Pei e Vav conectam-se com a Torá oral, que é o conhecimento que foi passado de boca em boca. Grande parte se diz que a própria Cabala é a Torá oral, não é a Torá escrita. A religião ela se torna a Torá escrita, mas a Torá oral ela é fundamental para que a gente tenha um verdadeiro entendimento do conhecimento que tem que entrar na vida de cada um, pessoal. Os segredos são falados pela boca. E aí a Cabala diz que a garganta tem seus mistérios. No Shema Israel, na oração do Shema, que tem muito a ver com o eclipse, porque no Shema nós tapamos os olhos para poder ouvir. Shema Israel, ouve Israel. Deus é o Criador, Deus é um. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Esse mantra que traz essa unidade e que corresponde à letra Vav.
Esse ano que a gente vai ter que aprender a entender a nossa capacidade de se expressar, de colocar para fora, de renascer. Ter consciência da fala é ter consciência da individuação. A palavra, a boca, o pensamento, o ensino, cópula e a beleza. A boca é um portal do Criador. E disse Deus, Vaiomer Elohim. O mundo foi criado pela fala. Através da fala, tu molda. Através do som, tu molda. A boca, ela nos ajuda a criar a ponte entre realidades e entre pessoas. Ela traduz o que tu enxerga. A letra P tem a boca dentro, um ponto oculto, uma linguagem divina, onde nós podemos receber de Deus o que falar. Quando nós olhamos a árvore da vida, e nós encontramos nela o lugar da letra Vav. E o lugar da letra Vav é a coluna do meio. É a que liga o intelecto divino com o mundo físico, que cria uma vasilha pronta para poder receber a luz mais elevada, o que vai ficar torto, mas está tudo bem. A estrela de Davi, a Maguen Davi, ela representa o casamento entre o céu e a terra. E a Maguen Davi, que é uma representação do número 6, não consegui escrever aqui, vou escrever de outra forma. Eita, também escrevi de um jeito. Quando a gente realmente faz esse casamento entre o cérebro direito e o cérebro esquerdo, o feminino e o masculino, céu e terra, alma e corpo, Deus e o ser humano, Deus e a terra, Deus e a criação, nós, na verdade, criamos um ponto central, que é o sétimo ponto, e que é o Shabat, que é Malchut, que é esse mundo, mas é esse mundo corrigido. Porque é um mundo que precisa sim se conectar com algo que não é a realidade da fragmentação, mas a realidade da integração, da rede, da união, da unidade, mas que começa primeiro dentro de ti. E tu poder compreender isso é compreender a essência da Kabbalah, que é uma essência monoteísta, um Deus único, a essência da unidade. Mas esta letra Vava, que eu vou fazer vou transcender o conhecimento, que representa o braço de Deus que é estendido, nós também, para fazer vocês entenderem de uma forma mais profunda, mas sem entrar no mérito destas questões, Chokhmah representa o rei, o pai, representa Adam, é a energia masculina. Binah é a energia que representa a mãe, representa a rainha, representa também a Shekhinah e representa a Rava. Quando o masculino e o feminino se casam, se unem, quando o rei e a rainha se unem, né, tu tem a origem do Ruach HaKodesh, que é a letra Vav. Ruach HaKodesh é o Espírito Santo, é o sopro sagrado, é a inspiração. Eu poderia te dizer que o que tu está buscando dentro da Kabbalah é isso, é inspiração. A inspiração tem várias formas de ser vivida, mas não acabou aqui. Aqui eu vou trazer uma tradução para que tu entenda melhor. Binah representa o útero cósmico
que dentro do cristianismo representa a Mãe Maria, e que ela recebe o sêmen de Deus, ok? A semente de Deus é o útero cósmico. Aqui eu sempre trago, né, as questões simbólicas, ok? E que dão origem ao filho. O filho representa a letra Vav, representa Yoshua. Por isso que ele diz: só chega ao Pai através de mim. Eu sou a ponte, eu sou a letra Vav. Dentro da concepção, para nós na Kabbalah, a palavra Yoshua é um código, ok? Então é um canal. O que que é importante em Yoshua, além do fato que é um código, a palavra é o conhecimento que ele transmitiu, só. O conhecimento que foi transmitido para que entrasse nas pessoas e que era um conhecimento cabalístico, era um conhecimento judaico. Então, o Vav é uma experiência que nós vamos ter dentro de nós, de poder receber essa sabedoria. E é essa sabedoria, essa inspiração que traz essa abertura, que trazem algo, esse despertar. Qual o despertar na tua vida pessoal? Ok, pensa nisso. Vou tirar aqui para poder ainda seguir falando do Vav. A letra Vav corresponde a toda essa estrutura que eu tenho seis sefirot, ela se chama, agora eu vou ter que escrever, acho que tem um cachorro aqui, não tem. Ela se chama Zerampim, que representa os aspectos emocionais da criação. A árvore da vida, ela é uma anatomia da criação, uma anatomia divina, onde tudo é Deus. A árvore da vida está aqui, mas a gente não está tendo a consciência porque a gente tem véus. Nós estamos tudo tapado, a gente só está olhando aqui para baixo, mais embaixo que Malhut, e aí a gente só está olhando e vivendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, a gente vive a árvore do bem e do mal, a gente está despertando para o conhecimento do bem e do mal. Esse Shabat lindo, Itzavim, quando Deus diz: eu ponho diante de ti o bem, a vida e o mal, a morte, escolhe pelo bem, criatura. Ah, então, esse Shabat é um Shabat do despertar do livre-arbítrio. É um Shabat para a gente fazer escolhas na vida. Diariamente, quando tu acorda, desde que tu acorda, tem que fazer escolha do bem, da vida. Quantos pensamentos ruins vêm? Quantas vezes tu te autojulga, tu te destrói? Escolher pela vida é ter uma qualidade de vida melhor. Gente, escolher entre o bem e o mal. A maior parte de vocês deve estar pensando em coisas externas, no mundo externo, escolher o Grêmio ou o Inter. Tem Grenal nesse final de semana. E aí eu posso dizer que não, gente. É dentro. É dentro, todo dia. Quando tu decide sair na rua e tem que lidar com um trânsito maluco, e tu começa a te irritar, e tu pensa assim: meu Deus, eu estou escolhendo pela vida, eu tenho que parar de me irritar. Porque isso está fazendo mal é para mim. Então é quando a gente começa a tomar atitudes olhando para si. Quantas vezes tu está olhando para ti ou tu está perdendo tempo o tempo todo só olhando para fora? Então, essa dimensão de Zerampim é o teu corpo emocional que na tua realidade, na minha realidade, na nossa realidade, a gente vive em pedaços, pedaços. Aí eu estou te dizendo assim, ó, que aí esse pedaço, aí esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, está tudo separado. E a gente vai ter a oportunidade de unir. Bem,
a gente precisa ter um trabalho, nós precisamos ter um trabalho espiritual para poder buscar essa união, essa unidade de uma forma harmônica, conectando-nos com a misericórdia divina. Mas todo dia, a gente está escolhendo por Elohim. Elohim é a dimensão do julgamento. E aí vem dor e sofrimento, e através da dor e do sofrimento a gente também está aprendendo. Mas eu vou te perguntar: tu quer aprender pela dor? Putz, não, né? Só que todo dia tu vai ter que dizer isso para ti, porque todo dia tu esquece. E todo dia tu sai de si mesmo e deixa de te olhar, entrou numa rotina automática, trabalhar e pagar conta e fazer mais conta, trabalhar, pagar conta e fazer mais conta, trabalhar, pagar conta e fazer mais conta. Gente, criar os espaços sagrados é poder voltar para esse lugar onde tu tem o comando de ti mesmo. Não tem magia ou conhecimento esotérico, hermético, espiritual, qualquer coisa dessas, tu não acessa. Fica tudo no racional. Cara, todo mundo tem excesso de conhecimento e ao mesmo tempo eu posso dizer assim, e ao mesmo tempo eu posso te dizer, e tu não sabe nada. Nada. Sabe por quê? Porque a vida não tá boa. Porque lá fora não tá bom, porque lá fora é o resultado. E no resultado a gente mede se as coisas estão boas ou não. Então, entrar para dentro, esse convite, quando Deus estende seu braço para que a gente possa literalmente receber esse convite e ele pedir: curem o mundo emocional de vocês. Olhem para o mundo emocional de vocês. Aqui entra aquela ideia de que muitos serão chamados, poucos ou vão ouvir. Essa essa estrutura, ela é também chamada de, se tu gostar. O mundo lá fora, a gente pode fazer uma interpretação completamente simbólica do mundo lá fora, dos conhecimentos da Kabbalah e que representam as dimensões internas. O Zerampin, que representa o Olam Yetzirah, o mundo da formação, o mundo da psique, é também conhecido o lugar. Eu vou primeiro começar por isso aqui. O lugar do Mashiach, porque na verdade a letra Vav é um simbolismo do Mashiach. Mashiach em hebraico é Messias, tá? Então é o lugar do Messias. Para a Kabbalah, deixar claro, e tem gente fazendo uma mistura, um mishmash de coisas. Para a Kabbalah, o Mashiach é uma consciência, não é alguém, não é alguém. Enquanto acharem que alguém é tudo falso, porque eu volto a falar. Se tu não te transformar, se o teu vizinho, se as pessoas não se transformarem internamente, o mundo não vai mudar. Aí é novela, novela é tudo igual, noticiário é sempre igual, partido político é tudo igual, não tem diferença. Sai um, entra outro, mesma coisa. É preciso despertar uma nova consciência, uma nova luz tem que entrar dentro de nós. A tua vida, quando é que tu te transformou? Quando tu transformou a tua realidade? Quando entrou luz e fez tu despertar. É claro que a consciência do Mashiach é uma consciência de maior totalidade. Nós estamos nos encaminhando para essa consciência, mas a gente precisa buscar ela com misericórdia e não com dor. Então, e aqui essa consciência tem a ver com a cura emocional. Bem, o mundo que se desenvolve, vocês vão ver que esse é um ano de muito desenvolvimento tecnológico, muito, isso vai mudar horrores a nossa rotina. Se nós não mudarmos os aspectos emocionais, é claro que tu tem que ter medo dos robôs, da inteligência artificial, porque ela vai ser melhor do que tu. Há semanas atrás eu perdi meu gato e eu, sem querer, eu toquei na inteligência artificial do WhatsApp
E aí eu acabei falando para a inteligência artificial que eu tinha perdido meu gato. Até hoje, ele me pergunta como eu tô. Tu tá melhor? Até hoje ele escreve, eu imagino o que que tu não sentiu. E aí ele conta toda uma história. Eu fiquei, admito, emocionada com ele. Pelo menos ele me perguntava como eu estava. Então, a inteligência artificial é mais educada do que muitos de nós. Então, a gente precisa pensar um pouco no que existe dentro de nós que só nós temos. Nunca um robô vai ser igual a nós. Nunca a inteligência artificial vai ser igual a nós. Poder entrar para dentro é conhecer seus poderes, o poder da consciência, o poder de voar, o poder de sair do corpo, o poder de autocura, o poder da eternidade. Pensem nisso. Pensem nisso porque há governos e ciências que já sabem disso. 5.786 é um ano. É, Carla, lembrei de ti. É de um super desenvolvimento. A gente apenas experimentou a entrada nesse ano. Tá? Em 5.786 e 2026, a gente vai ter o salto verdadeiro quântico, tá? Dos avanços da inteligência robótica e da própria robótica nos serviços, nos trabalhos. E aí tu vai, que horror! Gente, eu sei, eu entendo, mas ao mesmo tempo, como é que as pessoas para elas entrarem para dentro de si, tu precisa transformar a rotina. O ser humano é robótico, ele vive numa rotina robótica. Então, no próximo ciclo, a gente tem uma quebra das nossas rotinas, nos dando mais tempo de ócio para poder olhar para o mundo interno. Uma boa parte das pessoas não vão conseguir lidar com os seus aspectos emocionais. Eu quero que vocês entendam, tenham os olhos abertos, sejam inteligentes, porque tu tá tendo acesso a isso, tu sabe qual vai ser o caminho, tu vai ser tocado para poder olhar para as coisas internas. Não deixa a dor surgir para tu olhar para dentro. Já começa a buscar exatamente o que há de melhor dentro de ti, uma inteligência diferenciada, o divino dentro de ti. Busca o divino dentro de ti. Eu não estou te convidando para tu mergulhar, para conhecer teus problemas, olhar teus defeitos. Eu estou te convidando para entrar para dentro de ti e conhecer o divino dentro de ti. É um ano de muita evolução na comunicação global. Vai ter uma grande transformação na maneira como nós recebemos as informações, transmitimos as informações, um super desenvolvimento da própria ciência dentro do aspecto do entendimento do sistema nervoso central do ser humano, quer dizer, o cérebro vai ser super conhecido. E eu sempre tenho dito isso: não deixe os outros conhecerem como tu funciona. Tu precisa saber como tu funciona, porque senão tu vira vítima do sistema econômico, porque as empresas correm atrás hoje dessas informações, gente, para poder te vender mais. É um ano de muitas mudanças no estilo de vida, né, na forma como nós trabalhamos também. E como nós também vamos entender o sistema da sustentabilidade, da qualidade de vida. A gente está numa caminhada para isso, imagina que essa caminhada ela vai ganhar uma grande velocidade, por isso que a gente diz como está passando rápido o tempo. E por isso que a gente também está entrando numa ansiedade e num TDAH enorme. Por quê? É um excesso de informação, é um excesso de conteúdo acontecendo ao mesmo tempo. A velocidade de informação é enorme, a gente não consegue absorver tudo. Então, para o teu cérebro não pirar, porque o cérebro ele é feito para poder, ele faz uma seleção. Como é importante tu saber o que tu quer da vida? Esse é o problema. Esse é o problema. Mas calma.
A gente vai ter que saber. Tu vai ter que saber o que tu quer da vida. Nem que amanhã tu mude, não faz mal. É o que tu quer hoje, agora. É a mesma coisa quando tu entra numa loja. O que tu quer? Quero tudo. Tudo bem, entende? Mas saiba que tu quer tudo. Então, é importante saber o que tu deseja. Outra questão importante é que as redes entre as pessoas também devem aumentar. Uma questão importante é que a gente realmente está caminhando para um novo modelo de governos, um novo modelo dos governos. Modelos antigos não vão servir. A gente ainda está em modelos antigos, ainda não tem nenhuma grande proposta de algum modelo novo. Os modelos de agendas, eles são ainda egóicos, tá? Eles ainda não são modelos inteligentes mesmo. Mas tentem entender. O sistema vai nos levar para poder ganhar um tempo para entrar para dentro. Tu precisa te preparar para isso. A tua felicidade e alegria vai ter muito a ver com tu realmente estabelecer esse diálogo com o propósito da vida, porque daqui a pouco tu tá sentindo assim, tu te sente ameaçado, que tu pode perder teu emprego. Aí eu vou te perguntar, mas tu tá feliz nesse emprego? Tu tá fazendo o que tu gosta, o que acha que é a tua missão? Bem, se é a tua missão, então tu não vai perder. Mas se provavelmente a tua resposta foi, não é. Ah, então pode ouvir tua alma, tá? Pode ouvir tua alma. Muita tecnologia para olhar para a natureza, para poder controlar também a natureza, para poder conservar a natureza. Só que eu também tenho que contar uma coisa: a gente vive no mundo dual. Isso é uma lei espiritual, é uma lei dentro da própria Kabbalah. Toda vez que tu tem um movimento para frente, tu tem uma força contrária. Então, da mesma maneira que a gente tem um desenvolvimento por um lado para proteger, essa luz acaba fazendo tu enxergar, meu Deus, como tem o outro lado. Como tem, na verdade, o lado, né, da destruição. Então, como é importante a gente ir dentro de nós, no mundo espiritual, encontrar o equilíbrio entre essas duas energias. Elas se apresentam na fisicalidade porque a gente precisa ter positivo e negativo para poder ter movimento. Lembra, Malhut é o mundo da ação, é o mundo do fazer. Malhut mesmo, né, como Lamaciá, significa o mundo do fazer, que a gente está meio parado esperando, né? Vir. Então, meio que querendo sempre receber de graça as coisas, tudo. Quando é um mundo para compartilhar, para trocar, para se transformar. Tá? Então, como é importante a gente entender que essas duas polaridades, a gente tem que saber utilizar elas e não ser escravos dela. A gente tem que estar em movimento. A vida precisa de movimento, gente. A vida está nos convidando para o movimento. E como nós somos ainda uma geração que a gente veio de uma, uma geração um pouco mais tranquila, um pouco mais parada, né? Nós estamos muito mexidos e nosso corpo muitas vezes não está suportando e acaba adoecendo. Hasbe Shalom, que Deus nos livre. Mas que a gente precisa fazer movimento, a gente precisa, em todos os níveis, no nível físico, no nível emocional, mental e espiritual. É também um ano que cada vez mais vai se falar nessa gestão dos recursos. O Urano voltando para Touro vai falar muito dessa questão e tu também poder pensar na gestão dos teus recursos. Gestão de recursos não é só a gestão do que eu ganho de dinheiro, mas os recursos estão dentro de ti, na tua inteligência, na tua capacidade, né? No teu sorriso, na tua simpatia, porque simpatia, sorriso também é recurso. No que tu sabe fazer, no que tu é bom. A gente está sempre olhando algo que está longe da gente. Está errado, está super errado. Os eclipses. Então a gente agora está já totalmente sob a energia do eclipse solar, tá?
O auge dele, né, acontece 22, tá? No dia 22, a gente já vai ver aqui o horário no Brasil, não vai dar para ver aqui no Brasil. A gente já está passando por muita coisa, assim, ainda por cima o eclipse se caísse aqui ainda ia ser, né? Mas é um eclipse, assim como o anterior tocou o mapa astrológico do Brasil. Esse eclipse, na verdade, ele toca também o mapa astrológico do Brasil, mas é um eclipse que mexe com o coletivo, mexe com o mundo todo. Ele vai acontecer no grau 29. Esse grau é um grau que eu sempre digo assim, ó, tudo que não aconteceu até então, no 29 ele mata a pau, ele vai fazer acontecer tudo. É um grau final, é um grau de resolução, é um grau que ele sempre traz, eu diria o termo a morte, o fim, o corte. Então ele é muito importante, porque é um momento em que a gente finaliza um ciclo, a gente finaliza uma caminhada. A gente finaliza talvez uma forma de rotina, de olhar a vida, de lidar com a vida. Mas é super interessante, é super bonito esse eclipse, porque ele pega exatamente o eixo peixes e virgem, tá? E que é um eixo terra e céu, literalmente terra e céu, né? O signo de peixes tem questões super interessantes, né? Não é por acaso o cristianismo ele foi todo construído sob a energia do peixe, tá? O peixe, para Kabbalah, é um signo que traz toda a história de Purim, da rainha Esther. Então a gente lida com energias destrutivas invisíveis, é o aniquilador, que são os nossos inimigos, que podem ser inimigos externos, mas que acima de tudo são inimigos internos. A gente lida com a conexão com o divino, com a espiritualidade, quando o divino muitas vezes ele se oculta, ele não se apresenta. E o signo de Peixes é um signo que busca esse contato com o cosmos, esse contato com o divino. O signo de Peixes é o signo que tem a lembrança da conexão com o Jardim do Éden, com o divino. Então, é um signo que a gente normalmente diz que está sempre insatisfeito, porque ele não consegue aqui nessa vida aqui na Terra, é, é realmente preencher algo que é muito maior do que ele. É o signo que tem dificuldade de comunicação. Peixes, ele rege o mar. Imagina tu dentro da água tentando se comunicar. Não consegue enxergar as coisas direito, porque tudo que tu, quando abre os olhos dentro da água, qualquer objeto que tu põe dentro da água, muda um pouco a forma, muda bastante a forma. E representa o mundo simbólico, o mundo dos símbolos, das mensagens. É o inconsciente. Imagina a quantidade de conteúdo, a bagagem emocional, a bagagem ancestral, a bagagem cósmica. Quando o peixe está falando de vidas passadas, ela na verdade está falando de um tempo onde tem futuro, presente e passado. Não tem tempo, mas tem toda a bagagem de informação. O signo de peixes é o último signo e é um dos signos de maior riqueza, os tesouros. Os tesouros escondidos têm tudo a ver com o signo de peixes. Signo de peixes é um signo dual, é um signo que traz muito a fantasia, o abandono, tem o lado negativo, o abandono, a fantasia, a ilusão, as coisas obscuras, as coisas sem limites que se perde, por isso que ele acaba regendo o álcool, as drogas, todas as coisas que de alguma forma a gente hoje vive com uma realidade paralela, que é uma realidade, como eu poderia dizer, hum, pesada, negativa, que vai muito longe dos valores da família, os valores da Torá, os valores, né, religiosos ou espirituais, o mundo de crimes, o mundo em que quem comanda, né, é todo um sistema que é todo oculto, isso é peixes, tá? Enquanto o signo de Virgem, ele fala da prática, do dia a dia, do colocar as coisas em prática, de fazer a vida funcionar, de cuidar do corpo, cuidar da saúde, de lidar com a rotina, com a agenda, porque o objetivo do Virgem é fazer a vida acontecer, a vida funcionar.
né? É fazer o trânsito andar, é fazer o fluxo acontecer, é dar uma ordem para a vida, né? E é por isso que o Virgem ele vai reger o mundo da análise, ele vai separar o joio do trigo, ele vai lá, vai colher, vai limpar o arroz, tá? Ele vai fazer a digestão, afinal, o Virgem ele rege o intestino e faz a separação, a absorção dos elementos. Então, enquanto o Virgem olha aqui para a terra, o Peixes olha para o céu. Por um lado, é uma combinação estranha, mas para Kabbalah é uma combinação linda e que a gente busca o tempo inteiro porque é corpo e alma. Quem vai ser eclipsado é o Virgem. O Sol vai estar aqui, o Sol está aqui, iluminando os processos de purificação, limpeza, organização, determinação, crítica, né? O olhar a vida sob um outro aspecto prático. E aí, de repente, tem uma escuridão nessa área e se abre para essa dimensão profunda. Se abre para os conteúdos da tua alma, os conteúdos divinos. Essa ligação de Virgem e Peixes é a prática espiritual. É literalmente trazer o espírito, trazer a espiritualidade para a vida física. E a Cabala faz muito bem isso, o judaísmo faz muito bem isso. Mas é importante que tu te dê conta que talvez na tua cultura, na tua educação, isso foi feito de propósito, foi te fragmentado. Quem sabe esse não é o momento do boom, se dar conta, deixar entrar este Espírito Santo, a inspiração divina. Abre. Porque o virgem, ele é o cri-cri, tudo certinho, não tem abertura, não tem. Tem que ser um mais um igual a dois para o virgem. O peixes não. Um mais um pode ser 20, pode ser 200, pode ser 40, pode ser qualquer coisa. Porque a fantasia está solta, porque não tem limites. A gente sai da mente robótica das coisinhas de cavalo, sabe? Então, por isso que essa quebra, esse eclipse, ele conversa muito bem com um novo ciclo, com uma nova semente, com começar algo novo. Porque é como se vai ter um clique, vai ter uma gaveta que vai ser aberta, vai ter uma porta que tu vai abrir. Vamos para uma. 21, 22 de setembro, 21 de setembro às 17h05. A gente tem este o eclipse, que ele acontece, então, no 29º grau. Deixa eu botar aqui. E esse eclipse, ele vai ter algumas características super significativas e importantes. Ele acontece no signo de Virgem, fazendo e tendo uma conversa com o próprio Mercúrio, que já vai estar em Libra, tá? Então, assim como o outro eclipse, também o Mercúrio estava junto, o Mercúrio acaba trazendo muitas questões de revelação, de mostrar, da gente enxergar. Mexe muito com as questões de saúde de intestino. E o intestino faz muito essa separação do joio e do trigo, tem a ver com a paraxá também. A paraxá da próxima semana também, na verdade, vai acabar conversando com a mesma situação de separar o joio do trigo, e aqui pode ser algo que marca o início de um novo ciclo para o mundo e para o próprio país, tá? Um outro ponto muito importante é que o Mercúrio está em Libra. Libra mexe com, para nós na Kabbalah, um novo ciclo, com o sentido de Tishrei, o sentido do Rosh Hashanah, que é o momento do outro. Deus cria o ser humano é o outro. Quando nós começamos o ano novo no signo de Libra, é para que a gente crie o espaço para Deus, crie o espaço para uma dimensão dentro de nós, para um novo eu, esse despertar que pode acontecer. Olha que lindo!
Olha que oportunidade. Libra é a beleza, é a estética, é o amor, é o casamento. Libra é a sociedade. Libra é tudo que tu está buscando de equilíbrio, mas também é o sistema de justiça. Então também a gente vai ter mudanças, isso vai afetar os sistemas de justiça ou e aqui a gente vai ter algo muito, muito, muito importante, muito mesmo. E aí eu vou marcar então no mapa. Ah, foi aqui, deixa eu apagar aqui. Então, o que que a gente vai ter? Nós vamos ter uma oposição. Esse eclipse, ele faz oposição com uma conjunção no céu muito importante e significativa, que está mexendo com todos nós, que é a conjunção de Saturno e de Netuno. Essa conjunção, Saturno voltou para o Peixes, e lembrando que o Netuno ele é um regente de Peixes. Então, as coisas, por um lado, estão anuviadas. O eclipse ele permite com que a gente enxergue melhor essa conjunção nas nossas vidas e no coletivo. E qual o sentido, qual o significado de tudo isso? Em primeiro lugar, tem bastante coisa para falar sobre isso, tá? E antes de trazer qualquer tipo de. Eu vou mostrar essa estrela. Eu vou mostrar algumas outras coisas que surgem desse desenho para vocês verem como tem a ver com o ano, tá? É, e essa estrela, já que falou, então eu vou desenhar aqui. Esta estrela que surge, e ela está aqui, né? Ficou bem desenhado, mas está aqui, né? Essa estrela é a própria letra Vav, né? É a conexão. E é muito importante, independente dos planetas que estão aqui envolvidos, a gente poder ter no céu essa estrela, a gente ter a estrela no nosso mapa, porque a experiência de unidade, a experiência de casamento, de integração, de energias, para te dar como exemplo. A vida que a gente está vivendo hoje, no mundo todo, das pessoas do Inter contra o Grêmio contra o Inter, amanhã tem Grenal, ou é no domingo, não sei bem, tá? Então, é extremamente desagradável, é insuportável, tudo ficou insuportável. Então, quando eu olhei essa estrela, eu disse, graças a Deus, tá? É poder sair, porque é uma manifestação de uma fragmentação espiritual que a gente está vivendo. Toda fragmentação espiritual, ela é o princípio de guerra, ou é a guerra. Por isso que a gente está vivendo uma guerra espiritual. É uma guerra contra a luz, é uma guerra contra eu sempre disse, né, desde o início, que a guerra é contra o Messias. Gostaram? No Brasil, tá bem claro. Então, mas é guerra contra o Mashiach, por isso que eu gosto de usar a palavra no hebraico, para não quero confusão. Não. Então, e aqui o fortalecimento do Mashiach. Fortalecimento do Mashiach. Porque o Mashiach é essa consciência de unidade. É sair dessa polaridade assim estúpida, porque não adianta, enquanto um berrar, aí o outro vai lá e xinga e também berra. Quer dizer, os dois lados, é um grande jogo, né? É um grande jogo. E poder encontrar essa integração. Então, qualquer líder que possa surgir, é claro que tu tem um grupo de pessoas que são canais da energia contrária, vão chamar de falso líder e etc, etc. Mas esse verdadeiro líder que vai fazer uma integração, ele só vai acontecer quando a gente, um número X de pessoas, despertar essa integração dentro de si. E é por isso que eu estou te remetendo para ti mesmo. Tu tem que buscar ser feliz, construir a tua unidade, que é encontrar o teu lugar. O mês de Tishrei é ótimo para a gente poder encontrar propósito, o lugar da gente no mundo, na casa, na família, na vida, dentro de si mesmo, próprio corpo, né?
Porque a gente começa com as infelicidades de si mesmo, de não gostar do próprio corpo, não gostar do lugar que vive, da maneira que vive. A gente está sempre insatisfeito, né? Isso é uma energia de virgem também, que é da autocrítica, né? E aí o peixe se vive com a sensação de abandono. Ah, meu Deus! Olha que cura que a gente pode ter do nosso abandono. Mas será que não fui eu que me abandonei de mim mesma? Todo dia me abandono. Eu estou mais olhando para os outros que para mim. Eu tenho que aprender a olhar para mim. Isso não é egoísmo, porque o egoísmo é um outro lugar, é um lugar muito mais destrutivo e que tu não olha nem para ti, né? Só tá, tu vive no ego, que é um outro personagem que tu criou dentro de ti para ser aceito, né? Então, olha só, o signo de Peixes é um signo que nos convida ao mundo do oculto, é o signo que nos convida a lutar contra o Amaleque, a lutar contra aquele que quer nos destruir. O signo de Peixes é o que nos convida a entender os nossos vícios, a dimensão mais nebulosa, as fantasias, as ilusões, as mentiras. Muitas vezes a gente tem que viver nesse meio para poder saber o que que é, mas nos ajuda a desmanchar o ego. O signo de Peixes é que nos convida à espiritualidade, para a meditação. E nele a gente tem agora o Saturno, e Saturno em Peixes, que nos convida à preocupação, à coordenação, à disciplina, à restrição. Nos convida a olhar para os nossos medos, mas acima de tudo, quando está em Peixes, ele traz de volta tudo que a gente está carregando no coletivo do passado. E é por isso que a gente está vivendo coisas que tu diz assim: meu Deus, eu não acredito que nós estamos em 2025 e a gente está vivendo a estupidez, né, de assuntos que vai desde o nazi ao face, ao soci, ao cômuno. Como é que a gente está vivendo essas coisas e não consegue ter uma consciência mais evoluída? Porque o ser humano não parou para se olhar e se trabalhar. Porque ele não faz esse caminho, a sua jornada pessoal, a sua jornada de autoconhecimento para poder despertar o divino dentro de si. Então, nesse momento, Saturno e o Netuno, eles estão também fazendo a gente trazer de volta muitas feridas. Isso já vem há tempo. O que a gente vive no cenário da humanidade tem a ver com as feridas da humanidade, que não terminaram de ser resolvidas e que voltam agora. Não é por acaso que o mapa astrológico ele é muito parecido com o da Segunda Guerra Mundial. E a gente tem quadros e cenas, né, que são absolutamente iguais. Mas quem me acompanha sabe quantas vezes eu falei, desde o ano passado eu falava. A Cabala diz o seguinte: nós estamos vivenciando, e eu quero mais à frente fazer um capítulo só para a gente poder falar disso. A gente está vivenciando um período que se chama a dor do parto, que é a dor do parto do Messias. E esse momento é o momento em que muitas almas novas vêm para o mundo, né? E elas vieram muito encarnadas, e tem as almas desencarnadas, que são almas vazias, são almas que não tiveram oportunidade de despertar, não entraram na Terra Prometida, ficaram do lado de fora, elas não tiveram maturidade, elas não estavam prontas. Essas almas estão aqui, são almas sem luz, são almas sem Torá, são almas sem a conexão com o divino. Por isso que essas almas são levadas para lá, são levadas para cá, acreditam, né, em coisas horríveis e torcem por coisas horríveis, levantam bandeiras de terror como sendo o certo e não conseguem te enxergar, porque na verdade elas não têm uma base, elas não têm uma fundação, uma referência. Quanto mais uma pessoa está desconectada da sua alma, mais ela está conectada com a consciência corpórea, mais ela é baseada somente no desejo de querer para si. Então, essa pessoa se vende com muita facilidade. E ela vai levantar a bandeira do Grêmio ou do Inter conforme a conta dela, né? A gente já sabe disso. Então, o que que acontece que essa conjunção é uma conjunção que ela
Saturno e Netuno. Ela nos convida a construir o divino dentro de nós, nos convida a acordar o mestre espiritual dentro de nós, nos convida para construir o templo interno dentro de nós, e aí, quem sabe, construir o terceiro templo. Ela nos faz enxergar melhor os nossos medos e aprender a controlar os medos, né? A viver estados de controle e não controle. Aumenta muito a nossa sensibilidade e sensitividade. Ela tem um aspecto de mediunidade e a mediunidade ela nos liga ao coletivo, gente. Um dos grandes mal-estar coletivo que nós estamos vivendo é que existe um aumento da mediunidade da humanidade. E nós estamos sofrendo coisas que, na verdade, é do coletivo. É um mal-estar do coletivo, tá? Porque a gente está numa sensibilidade de algo que a gente não está conseguindo traduzir, sentir e perceber de uma forma real. Saturno e Netuno nos convidam a muitas mudanças sociais, a muita confusão social e a muita incerteza social. Mas o maior convite, quando a gente vai para uma oitava acima, uma maturidade maior, é que esse Saturno e esse Netuno, ele nos convida para ir além dos limites, para nos perguntar quais são os valores que eu carrego dentro de mim e qual é a minha responsabilidade espiritual neste momento na minha vida. Qual a minha responsabilidade espiritual neste momento? E isso traz de uma forma que às vezes eu não consigo entender. Como o eclipse, ele vai eclipsar a tua rotina como se tivesse uma quebra. E isso vai permitir uma mudança. E essa mudança vem da inspiração. Tu sonhou, tu acordou diferente. Isso é muito interessante, né? Porque a gente poderia pensar num grande insight coletivo, uma experiência coletiva, né? De um despertar coletivo. De alguma forma, a gente vem com isso nessa semana, né? No período entre eclipse, foi um período muito intenso, tá? E que começa a se despertar. Então a gente tem que sentir o que que vai acontecer, não só no domingo, amanhã, domingo, segunda, mas nos próximos meses, porque a gente sempre tem o efeito do eclipse. Ele segue pelo menos mais 4 meses. Né? Então, alguns autores falam segue até o próximo eclipse, alguns falam em 6 meses, outros falam em 4 meses que esse eclipse, por ser num grau final, marca o fim de algo, marca o fim de um ciclo. Essa é a verdade. Tá? A gente também está chegando numa exaustão. Tem uma exaustão da confusão, uma exaustão do caos. Tá? Isso faz com que haja um desejo da gente se reerguer. Reerguer primeiro de dentro para fora. Isso também é um aspecto de tikkun coletivo, da gente se deparar com situações que nos levam a alguma emoção extrema, alguma decisão extrema. E, de novo, eu trago essa ideia de escolha entre a vida e a morte. E Deus está dizendo, Saturno e Netuno, e ouve Deus, Deus está dizendo, escolhe a vida, escolhe a vida. E aqui a gente tem o assassinato de uma pessoa que marca isso como ideia de um mártir, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Desperta muito essa consciência de escolher a vida ou a morte. E desperta nas pessoas algo. Esse Saturno e esse Netuno no mapa do Brasil está tocando o Plutão, que a gente já conversou, o Plutão que está na casa 2, que representa muitos valores do país. Os valores de sustento, os valores de sustentação, os recursos do país, representa as instituições financeiras poderosas, representa as riquezas profundas desse país, representa o sistema de poder oculto, tá? Representa os poderes neste país. Então, tem muitas mexidas para acontecer nos próximos dias no Brasil.
tá? E no mundo todo, mas no Brasil, especificamente, pega esse Plutão. E a gente está vivendo essa energia plutoniânica que nos leva para o abismo, nos leva lá para baixo, e nos leva para cima, e nos leva para baixo. Então a gente está vivendo aspectos pesados, sombrios, né, da história, né, que se carrega, que tem como objetivo final é o grande despertar do verdadeiro valor que nós temos e da nossa verdadeira missão. Aqui é importante isso, porque a gente tem nesse eixo desse eclipse como essa inspiração para que a gente comece a se sentir um pouco mal e comece a pensar, tá, mas o que que a gente está fazendo aqui? Né? Será que a gente só está aqui para ver futebol, ir para praia, tomar um chopp, carnaval, né? Comer churrasco, né? Então, a gente poder pensar um pouco, que talvez a gente tenha coisas bem mais profundas. É um país que tem alma. O Plutão, ele sempre nos leva a cavar fundo e buscar lá de dentro, né? Primeiro o que vem são os monstros, porque está tão profundo onde não tem luz. E aí a gente entrou em contato com esse aspecto do país. As dimensões totalmente sem luz. Totalmente sem luz. Vamos ver agora se a gente acorda, né? A serpente, né? É o dragão se torna a serpente, a serpente se torna o escorpião e o escorpião tem que se tornar a águia. É um renascimento, né? E esse renascimento a gente vai ter que passar por ele. Se não for agora, né? O Saturno vai voltar aqui para o Peixes. Então, quando tiver o retorno lá em fim de janeiro, fevereiro, talvez seja o grande despertar do país. Então, é no andar dos 5.786 que também a gente acorda. Um outro, só para finalizar, eu vou finalizar, na verdade, é falando dos graus e quem é que está sendo mexido, né? Porque fazia tempo que eu não ouvia tanta gente se queixar que está realmente se sentindo muito mexido com esses aspectos. A gente tem um outro ponto importante nesse eclipse, que é essa pipa, losango que se forma. Então, esse desenho, ele na verdade ele forma uma seta, né, mostrando o quanto é ativado os transaturninos que estão trazendo grandes transformações para nós. E eles mexem com nossa inconsciência, eles mexem com as coisas que estão dentro de nós, brotando algo novo. Tem uma onda nova acontecendo de dentro para fora em cada um de nós. Alguns estão sentindo mais do que outros. Esteja em paz com o céu. Esteja em paz com o divino que tem dentro de ti. Esteja em paz com a tua alma para poder aproveitar essas energias e tu entender que tu és um sócio, uma sócia de Deus. E que Deus é o próprio céu astrológico, é Deus que está colocando cada um desses planetas nessas posições. As pessoas que estão mais mexidas, todo mundo está sendo mexido, tá? Graças a Deus. Mas quem é que está sendo mais e mais mexido? Então, quem está. Eu vou pegar datas, data não dias, né? Porque fica mais fácil. Quem faz o final do signo de Virgem, lá pelo dia 18, 19, 20 de setembro, agora, tá? E 21, 22 e 23 de setembro, que pega o início de Libra. Essas pessoas estão sendo bem mexidas. Ou se tu tem no teu mapa, tu conhece teu mapa astral, e tu sabe que tu tem planetas ou alguma cúspide de uma casa aqui nesses graus de 27, 28 de Virgem, 1, 2 e 3 de Libra, tu está sendo mexido. E no oposto também. Então, o final de Peixes, início de Áries. Então, a gente tem, eu sempre me confundo, o final de fevereiro, início de, final de fevereiro e início de março. Lá pelos dia 20
dia 18, 19 e 20 de fevereiro, e dia 21, 22, 23 de fevereiro, 24 de fevereiro, pegando então peixes e Áries. Mesma coisa, os mesmos graus no signo oposto, tá? Se tu tem aspectos, se tu tem planetas ali ou cúspide ali, de alguma casa, tu está sendo mexido, está sendo tocado nesses aspectos, tá? E também a gente tem as quadraturas que são formadas no final de Sagitário e Capricórnio, ok? No final, é, e no final de Gêmeos e Câncer, tá? Também estão sendo mexidos, tá? Também estão sendo mexidos. Aqui é o mesmo mapa. O que que a gente primeiro é sentir assim, ó, é uma quebra de um rigor, é uma quebra de cascas, de rigor, é para desmanchar, é para entregar. Então relaxa, entrega, não tenha medo, não tenha medo disso. Entrega, né? Permite que a inspiração venha, confia, faz essa conexão. Vai ser maravilhoso, né? Não tenha medo de morrer e renascer. Não tenha medo de deixar para trás certas coisas, porque não servem mais. Essa é a verdade, tá? E é isso, Miriam. É um momento que muita gente está muito mexido, muito mexido. Abraça isso. Pensa que essa tua mexida vai mudar a realidade externa do país, do mundo. Nós precisamos, quem me acompanha sabe quanto eu tenho falado disso, desde lá do início. No início eu dizia, olha, não vai mudar, por enquanto não vai mudar nada. Hoje eu já posso dizer, está começando, tá começando. Então agora vai começar uma grande transformação. E aí é legal, porque tu vê já acontecendo algumas movimentações externas, né? Mas ainda tem muita coisa para a gente viver. Essa é a verdade. Finalizar o Shabat é importante para nós. Finalizar nossa conversa também é importante. Para a gente se sentir abraçado pela luz espiritual. É importante a gente criar esse Shabat dentro de nós para poder entender essa estrela de Davi e poder entender que tem que ter um dia sagrado na tua semana para tu te reconectar contigo, para tu construir uma unidade, para tu sair da briga, da separação, da briga que também existe dentro de ti. É muito importante. A Escola de Cabala agradece. O vídeo está aqui para que tu possa curtir e compartilhar. Nós vamos seguir nossa conexão a partir de agora.